Presentes, boa noite a todos. Estamos aqui para o início, né, da nosso segundo dia, né, do segundo Congresso Estadual do Nós Propomos, Encontro Estadual do Nós Propomos, em 2024, brilhantemente organizado pelo professor Rosalvo, e agora, em 2025, estamos com essa missão de continuar o evento aqui na UFRN de Caicó. Sou o professor Evone Galvão, professor do Departamento de Geografia do SESI do UFRN, e é uma honra gigantesca estar aqui com o professor Rosalvo, um dos pioneiros do Nós Propomos no Rio Grande do Norte, no Nordeste. Foi citado ontem à noite pelo professor Raimundo Lenilde, hoje está aqui conosco, fazendo sua fala sobre o projeto Nós Propomos aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Pau dos Ferros. O professor Rosalvo, que é licenciado em Geografia pela nossa querida Universidade Estadual da Paraíba, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal em Pernambuco, pós-doutor em Didática da Geografia pela Universidade Federal do Piauí, no qual teve sua supervisão / orientação pelo grande professor Raimundo Lenilde, é professor do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Ensino, na nossa querida UERN, no campus de Pau dos Ferros. E, além disso, né, tem diversas atividades. É coordenador do projeto Nós Propomos na UERN Pau dos Ferros, claro. É pesquisador do Observatório das Paisagens Patrimoniais e Artes Latino-Americanas, avaliador do BASIS e do INEP, é membro da Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu da UERN, trabalhou também na educação básica, no chão de sala, lá na nossa querida São Bento, Paraíba, né, que é seu município de origem. Também, claro, um trabalho que é muito importante, além desse trabalho na educação geográfica, que tem relação com a educação geográfica, né? Seus estudos sobre o pensamento do Habermas no campo da geografia e da educação geográfica, trabalho com didática na geografia comunicativa, inclusive fazendo um breve merchan. Teremos o segundo Congresso Brasileiro de Didática de Geografia, agora em novembro. O professor Rosalvo está lá na luta, na organização do evento. Se até falar um pouquinho também, pode ficar à vontade, o espaço está aberto. E o professor Rosalvo vai contar um pouco sobre o Nós Propomos na UERN Pau dos Ferros, e com muita honra e satisfação, professor, nós nos recebemos aqui no Anfiteatro do SERES e no canal da GD Caicó no YouTube. Professor Rosalvo, fica à vontade, a palavra é sua. Valeu, professor Iaponi. Boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo, né? Como é que tá a nossa Caicó hoje aí? Tá quente? Quente, né? Caicó sempre quente. Maravilha, maravilha. Pau dos Ferros também, tá um pouquinho quente aqui. 7h30, a partir das 8 horas começa a ventilar. Pelo menos nós temos essa característica aqui no nosso sertão, né? Meu amigo, agradeço imensamente, viu, a você por ter me convidado para participar desse segundo encontro do projeto Nós Propomos do Rio Grande do Norte. Nós realizamos, né, essa primeira edição ano passado aqui em Pau dos Ferros. Foi uma iniciativa nossa de poder contar com os colegas, né, que já realizam esse belíssimo projeto em diferentes municípios, né, instituições aqui do nosso estado. E também, como nós bem sabemos, há outras possibilidades de abertura também do projeto Nós Propomos em outras instituições, né? Já há diálogos nesse sentido aí. Em breve a gente vai ter mais notícias com relação a isso, né? Também parabenizar você, sei da sua correria e o quanto você está, né, tá cheio, abarrotado de trabalho aí, mas fez questão também de organizar esse segundo encontro, e de forma virtual também isso oportuniza um contato maior também com alunos, com professores e com outras experiências de projetos de outras instituições, de outros estados, que podem dialogar conosco aqui, contar, né, suas experiências. Porque eu acho que também todos nós estamos muito aprendendo, né, sobre como realizar esse projeto que nós propomos em nossos municípios. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque o projeto traz oportunidades formativas, mas também nos coloca alguns desafios, né, especialmente em termos de atuação junto às escolas. Isso, claro, depende muito do contexto geográfico, social, no qual cada projeto está inserido, né?
alguns diálogos, assim, com colegas, né, de outras instituições e outros estados, inclusive. Alguns têm uma facilidade maior em colocar o projeto em andamento, outros têm uma lentidão maior, alguns têm algumas dificuldades, né, e assim por diante. Então, eu vou relatar um pouquinho aqui também, porque esse evento que nós criamos também é no sentido de divulgação. Por mais que a gente faça e aponie esse evento, muitas vezes, dentro da nossa própria instituição, os colegas desconhecem, os alunos desconhecem, né? A pós-graduação também desconhece, que poderíamos estar articulando, né? Então, isso requer da gente ter um espaço como esse de divulgação. Eu acho que é mais um espaço de divulgação assim. Então, isso nos permite também um contato, né, mais aproximado. E também, muitas vezes, até com as escolas, principalmente com as escolas, né? A gente conta, nosso projeto a gente vem caminhando aí desde os diálogos iniciais do ano de 2018 para cá. Né? Só falta 3 aninhos para fazer 10 anos. Às vezes eu encontro um professor e diz, professor, tu conhece lá o projeto que nós propomos? O professor não conhece ainda, aqui na nossa região. Né? Então, a gente precisa pensar também em algumas estratégias de como chegar nas escolas de modo mais, né, mais eficiente, de modo mais efetivo também. De repente, isso já pode ser um encaminhamento nosso ao final do evento. Né? E as experiências que a Poni traz da realidade caicó né, e as outros colegas de seus campi, também nos possibilita aprender, né, e fortalecer o projeto que nós propomos, que é fundamental, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui, vou fazer algumas apresentações breves. Isso aqui eu coloquei nesse slide. Isso foi a arte que nós fizemos na época, né, em 2020. E o projeto iniciou em Paulo em 2020, mas a gente já vinha desde 2018 dialogando, conversando com o professor Sérgio Claudino, né? Pensando nisso, conversando com a universidade, com a assessoria jurídica, o setor, né, a diretoria institucional de relações, né, internacionais, aqui da UERN, da UERN, né, na verdade, a DIRE, né? Vendo os caminhos para assinatura, elaboração, aprovação e assinatura do protocolo, né, do termo, que é uma parte um pouco demorada, né? Até as pessoas que estão nos assistindo, né, os professores e professoras que querem, né, abrir o projeto que nós propomos, e o Sérgio Claudino está sempre também disposto, não é isso? A novas aberturas. Essa parte do acordo, ela é bem delicada, ela é um pouco demorada também, né? Requer o diálogo entre as instituições, né? Especialmente com o IGOT, lá, a Universidade de Lisboa, para oficializar. Né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre essa nossa experiência. Né? Nós, então, começamos a dialogar com o professor Sérgio Claudino em 2018, meado de 2018, e eu conhecia, via, né, as publicações, os eventos, e eu lia e via, né, pessoal em outras instituições do Brasil, em outras regiões, apresentando isso. Puxa, que legal, mas isso aí é a cara da nossa licenciatura, e eu acho que um projeto desse faz muita diferença numa licenciatura, num curso de formação de professores, como é o nosso aqui em Pautos Ferros, né, licenciatura em Geografia. Diz, poxa, eu vou batalhar por isso. Então, fomos. E aí, em 2019, a gente começa esse diálogo, continua. Em 2019, o professor Sérgio Claudino me encaminha a minuta do protocolo da Universidade de Lisboa com a UERN, eu dou uma lida, faço algumas anotações, e aí a gente encaminha para a assessoria jurídica da universidade, que nos dá um despacho 5591, em 2019, dizendo, não, está ok, né? Está ok.
É porque, na verdade, o protocolo não coloca contrapartidas financeiras, né? Mas contrapartidas institucionais. Então, isso também ajuda muito, né? Até para esclarecer para as pessoas, né, que nos escutam e nos veem, o protocolo, em geral, não tem contrapartida financeira. Mas, naturalmente, a universidade se compromete, né, a alguma forma de apoio. Então, isso nos deu um impulso a iniciar o projeto. Nós propomos Pau dos Ferros, né, o ERN Pau dos Ferros, no ano de 2020. Bom, o início foi remoto, né? Então, todos se lembram, 2020 a gente estava na época da pandemia, e aí, puxa, não vou deixar parar isso não vou esperar passar a pandemia, não. Encontrei uma escola, encontrei uma professora aqui em Pau dos Ferros que se empolgou com a proposta, né? Já era nossa parceira aqui nos estágios supervisionados também, tinha sido minha aluna também numa especialização em geografia, então isso foi, né, um incentivo, né? Vamos adiante. E aí colocamos em prática, né? Aqui eu trouxe para ilustrar, né, uma notinha do dia 28 de maio de 2020, saiu no portal da UERN. O professor da UERN participa do Seminário Internacional do projeto Nós Propomos. Aí, antes de iniciar, né, aqui em Porto Ferros, eu comecei a entrar na rede, participar dos eventos também, que o professor Sérgio Claudino organizava no Brasil, em Portugal, e fui me familiarizando naturalmente, né, com o projeto, e a UERN sempre nos apoiando aqui em termos de divulgação, né. Eu acho que isso é fundamental, né? Você, antes de iniciar a sua proposta, você participar de antemão desses encontros que o professor Sérgio sempre organiza e os eventos que têm acontecido também no Brasil e em várias outras instituições. Legal também, Iapani, destacar, né, porque nós fizemos essa proposta, até havia comentado com o Raimundo Lenildo em certo ano, quando eu era ainda pós-doutorando, né, com ele lá na UFPI, que a gente podia pensar um evento no Nordeste, em termos de Nordeste. O projeto nós propomos do Nordeste. E a gente foi conversando, no passar do tempo não saiu essa ideia do papel, mas está aí, né, prontinha para a gente tocar para frente. Mas saiu a nossa do Rio Grande do Norte, e aí outros colegas foram também fazendo nos seus estados também. Os projetos nós propomos pelos estados, pelas regiões, é bem legal isso aí também. Nós fizemos uma live de divulgação do projeto nós propomos, né, aqui de Pau dos Ferros, inclusive contando com Raimundo Lenildo, Sérgio Claudino, o professor Fábio Rodrigo, né, que era mesmo pesquisador do GPEG na época, ajudou bastante na vida também do Nós Propomos para cá, e a professora Hilda, né, Bicaco, lá da Escola Secundária de Sertã, de Portugal, que veio com os alunos, fizeram uma apresentação belíssima, né, nós aqui, a Escola de Pau dos Ferros, né, que foi a Escola 4 de Setembro, juntamente com os alunos, professores, assistiram, então isso foi motivando, né? Aí, bom, vamos começar. E a gente começou no dia 2 de dezembro de 2020. Aí fizemos essa arte aí, a escola, a gente chama 4 de setembro, o pessoal que está ouvindo, mas também é chamada assim, mas é a escola Doutor José Fernandes de Mello, né? É a escola estadual de tempo integral, aqui de Pau dos Ferros, né? Escola muito boa. E aí também a gente costuma chamar ela de 4 de setembro, né? Questão antiga, questão cultural antiga. E aí tivemos justamente a participação dos alunos da escola secundária de Vilela, lá de Portugal, né? A professora Caliana Santos, que é essa que está na foto, né? Que era professora da escola daqui do 4 de setembro, participou conosco, e os alunos, né? E os alunos, naturalmente, ficaram muito encantados, porque escutaram os colegas de Portugal, né, deles, falando, apresentando as propostas, e aí todo mundo viu que era uma coisa, assim,
simples, não era uma coisa de outro mundo que a gente podia fazer aqui também em Pau dos Ferros, né? Pau dos Ferros não tá na periferia do mundo, aqui é o centro do mundo. Pau dos Ferros é o centro do mundo, né? Assim como Caicó também é o centro do mundo é onde nós estamos. Então, a gente não tem que se diminuir, a gente tem que valorizar a nossa situação geográfica, né? Aí aqui são, da época, alguns exemplos, né, de trabalhos, olha, pessoal novinho aí, ó, tudo novinhos, hoje com certeza já estão na faculdade, né? E seguramente o projeto nós propomos incentivou eles a participar, né? Aqui são vários trabalhos que nós apresentamos, né? Lá na escola 4 de setembro, por esses alunos aí que eles desenvolveram, né? Aqui sobre a cidade, aqui sobre árvores frutíferas, aqui sobre a construção de um parque ecológico em Pau dos Ferros, e aqui uma fotozinha final, né? Todo mundo, a galerinha toda reunida aí na escola, todo mundo feliz, né? Nós lançamos uma estratégia depois disso, viu, Eponi? Foi que depois de 2020, 2021, aí a gente encerrou. Aí fomos atrás de novas escolas, ainda era final de pandemia, tivemos uma certa dificuldade em encontrar, né, professores que quisessem. Aí tivemos uma ideia de lançar um edital. Então, durante um tempo, a gente estava lançando um edital que é esse que está aí, para selecionar docentes que quisessem participar do projeto que nós propomos. Então, o edital tinha as regrinhas bem legais, um roteiro explicando de como, o que é que o professor precisaria fazer, o que é que os alunos precisariam fazer, e a duração de 1 ano do projeto. Então, a gente acabou usando essa estratégia. Distribuía o edital, geralmente, pelos grupos de WhatsApp que nós temos dos professores de estágio que trabalham conosco, e essa informação ia circulando, encaminhava para o e-mail da DIREC, da 15ª DIREC, pedia para disponibilizar, e também criamos um Instagram do projeto que nós propomos de Pau dos Ferros, para ir divulgando, o pessoal acessando. Então, a gente foi lançando algumas estratégias nesse sentido aí, né? Aí, em 2023, nós fizemos uma mudança de estratégia. Qual foi? Nós começamos a participar dos editais internos da UERN de projetos de ensino de graduação, os PEG, né? Que a gente chama PEG aqui, Projeto de Ensino de Graduação. Então, sai um edital todo ano, tem algumas bolsas, e aí em 2023 a gente conseguiu 2 bolsas. Então, nós fizemos duas iniciativas, né? Tivemos a cidade de Lucrécia e a cidade de Francisco Dantas. E aí quem atuava nessas 2 cidades eram 2 estagiárias minhas da disciplina de orientação e estágio supervisionado. Então, a gente passou a lançar mão de mais uma estratégia como forma de ter sempre escola trabalhando no projeto que nós propomos, que é associar ao estágio curricular supervisionado. Então, essa estratégia foi muito boa, porque todo ano a gente tem uma escola. É fácil de encontrar, o aluno já está fazendo estágio na escola, o professor já aceitou ele na escola, né, para estagiar, e aí ele realiza o projeto que nós propomos. Estágio 1 e 2, estágio de observação e estágio de regência, no fundamental, ou estágio 3 e 4, observação e regência no ensino médio. Isso deu um crescimento maior ao nosso projeto em termos de continuidade, né, do nosso trabalho. Além que para o aluno, para o estagiário, essa iniciativa foi muito boa, porque no nosso projeto pedagógico do curso de Geografia daqui da UERN Pau dos Ferros, nós temos uma obrigatoriedade de horas-aulas para que o aluno realize oficinas nas escolas. Então, o aluno já podia contabilizar e pode contabilizar
o projeto nós propomos como essa oficina lá de 20 horas, 25 horas, que ele teria que elaborar, executar alguma atividade prática, né, para realizar junto às turminhas lá de estágio. Como é que nós estamos, então, como é que nós estamos hoje? Né? Então, a gente começou com um projeto de ensino 2023, associando ao estágio supervisionado. Aí demos uma paradinha no projeto, nós propomos com o projeto de ensino e vamos testar como extensão. Então, a gente aprovou o projeto de 2025 como um projeto de extensão e serve também para os alunos contabilizarem carga horária das unidades curriculares de extensão, né, as UCE. Mas sempre associando também com os alunos do estágio. A gente não abandonou essa ideia do estágio porque a gente tem, de certo modo, um professor, uma escola garantido aí. Então, hoje eu estou com 5 alunos hoje. Eu abri uma seleção, continuo abrindo a seleção, o edital, só que eu não abro mais o edital para professores da escola. Olha que interessante. Porque quando eu abri o edital para professores de escola, a procura era mínima. Agora eu abro a seleção internamente no curso de Geografia, Altos Ferro, para os alunos do estágio. Estágio de 5º, 6º, 7º e 8º ano, né? 8º semestre. Então, a gente teve 5 alunos, né, aprovados nessa edição. A gente tem hoje um aluno em Serrinha dos Pintos, tem um aluno em Marcelino Vieira e os restantes aqui em Paus Ferros. E aí a gente diversifica também por outras cidades e por outras realidades, por outras escolas e outras experiências, né, do nosso... Então, da nossa região aqui do Alto Oeste Potiguar. Aí, os nossos alunos seguem um mesmo roteiro, a mesma metodologia, né? Que a gente está desenvolvendo também. Esperamos que para o ano que vem a gente possa lançar, professor Iaponi, um manualzinho também do nosso projeto. Nós propomos aqui, que tem 2 características assim, né? Comparando com os demais que são realizados no Brasil. Então, a gente utiliza uma metodologia etnográfica, né? A gente tem chamado de geoetnografia, que é uma metodologia já faz bastante tempo que eu uso no estágio curricular supervisionado, que eu usava no PIBID, quando fui coordenador do PIBID. Né? Tem vários artigos meus publicados, capítulo de livro também, né? Abordando essa questão do estágio curricular supervisionado e a metodologia geoetnográfica, né, de aprendizagem da docência. Né? Então, a gente está pensando um manualzinho aí. E também a ideia de desenvolvimento da cidadania territorial, que é do projeto, e a gente chama de cidadania territorial discursiva. Né? Como você leu no início, né, um trecho do meu currículo, nós temos desenvolvido, a partir da geografia aqui de Paus Ferros, que eu estou chamando de uma educação geográfica do agir comunicativo, e que tem por objetivo o desenvolvimento da linguagem por nossos alunos e por nossas alunas, né? Tanto na graduação, na pós-graduação e também na escola. Né? O desenvolvimento da competência comunicativa, né, do discurso argumentativo, como condição necessária, a gente compreende, para o exercício da cidadania. Porque a cidadania a gente compreende como algo que se realiza na esfera pública, ela não se realiza na esfera privada da subjetividade, né? Ou de nossas salas, ou de nossos quartos. Então, a cidadania é um processo, um movimento social público. Então, a gente precisa naturalmente ter, né, determinadas habilidades linguísticas, sobretudo comunicativas, de construção de entendimentos com as outras pessoas. Considero isso fundamental, né? E o conhecimento geográfico, ele media tudo isso, né? Ele media toda a nossa fala.
Então, sem o conhecimento também da geografia, a gente não tem como desenvolver a cidadania no território, né? Cidadania territorial. Então, a gente tem pensado a cidadania territorial nesse sentido, né? A geografia, os conteúdos geográficos vistos como um meio e não como um fim. O ensino do conteúdo geográfico é uma finalidade quando o professor encara o nosso trabalho como um trabalho de transmissão do nosso conhecimento para o aluno. Mas não é isso que se passa, né? O conhecimento geográfico é apenas um meio que nos mune, que nos enche dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento e para a realização de nossa vida cotidiana, nos nossos mundos da vida. Então, mundos da vida que são complexos, que são multiculturais, que são extremamente desiguais socialmente. Então, toda essa realidade geográfica e social complexa requer de nossos alunos e de nós, quanto pessoas, uma capacidade muito difícil, que é lidar com a diferença, conseguir dialogar, conversar, né? E principalmente de compreender o outro e se entender com esse outro. É isso que o nosso projeto Nós Propomos tem tentado fazer aqui em Paus Ferros, né? Então, acredito que para finalizar, acho que esse é o meu último slide, né? Essa expectativa que a gente está tentando construir aqui com o projeto Nós Propomos em Paus Ferros, né? Até coloquei aí, essa é a nossa nova logomarca, né? Do projeto Nós Propomos, com esse símbolozinho global aí, esse mundo das três pessoas se comunicando, é o símbolo da nossa educação geográfica do agir comunicativo também, né? Inclusive, apresentei ao professor Sérgio lá em Teresina, essa foto foi em Teresina, quando eu estava lá ainda fazendo pós-doutorado, ele fez uma fala lá no auditório da UFPI, e aí tive a oportunidade também de agraciá-lo com esse meu livro, Educação Geográfica do Agir Comunicativo. Então, a gente espera, naturalmente, que o projeto possa se fortalecer mais, né, no estado do Rio Grande do Norte, e também a partir dessa colaboração que a gente está construindo em nosso evento esse ano, né? Que a gente possa, nos próximos eventos, apresentar mais, trazer mais propostas, trazer mais experiências, né? Que eu tenho certeza que os nossos alunos, especialmente nas escolas, né, os alunos das escolas, os jovens, vão tirar um bom proveito em termos de desenvolvimento de sua cidadania. É isso, e agradeço mais uma vez ao seu convite, professor Iaponi. Professor Rosalvo, nós que agradecemos a sua fala, você que em 2024 teve essa ideia de fazer um encontro estadual do Nós Propomos. Inclusive, a gente pode até conversar com o professor Sérgio Claudino depois, mas eu tenho uma certa convicção que foi o primeiro encontro estadual entre realizadores, entre idealizadores, entre organizadores do Nós Propomos no Brasil, dentro do contexto do respectivo estado onde Nós Propomos estar atuando, né? Não acredito, né, pelo menos informações extraoficiais, que a gente precisa fazer esse levantamento, como foi ouvido ontem pelo professor Raimundo Lenilde, ainda está havendo um levantamento, o projeto que nós propomos cresceu tanto, que hoje ainda está sendo feito um mapeamento aonde o projeto realmente está funcionando, porque à medida que você vai vendo que ele está atuando em um estado, já tem outro que está acontecendo. Basicamente, hoje, mais de 20 das 27 unidades da federação, como foi até colocado ontem pelo professor Raimundo Lenilde, já estão ocorrendo Nós Propomos, né? Então, acreditamos que tenha sido o primeiro encontro, né? No sentido de um encontro dentro do Estado, acredito que foi o primeiro, e foi sua ideia em 2024, continuamos em 2025, 2026. A gente acredita que vai ser em Açu, com a professora Francisca Elizonetti, né, para dar continuidade, para a gente não deixar quebrar esse Nós Propomos, né, esses encontros estaduais do Nós Propomos, e vamos aqui, dentro da nossa, entre aspas, nosso pequeno espaço, né, que como você falou, o centro do mundo é Caicó, é Paulo dos Ferros, é onde ocorrem as coisas, é o lugar, né,
É o sentido do lugar, até para o pessoal que é mais ligado ao Milton Santos, para ficar, entre aspas, emocionado agora com o que eu vou falar, mas o Milton falava sempre que o lugar era onde havia o centro das ações, das intervenções geográficas. E, claro, nada mais justo que a gente começar a compreender a cidadania geográfica pelo lugar, né? Pelo centro do mundo nós estamos. Então, a gente fica muito feliz, professor Rosalvo, que em 2024 tenha ocorrido o encontro, em 2025, mesmo com alguns desafios, estamos fazendo aqui nesse momento, sendo retransmitido simultaneamente no canal da GB Caicó no YouTube e aqui, para quem está nos assistindo, no Anfiteatro do Séries. Então, é um evento híbrido, isso é muito positivo, e como foi colocado por ti no começo da sua fala, que foi muito importante, abre a possibilidade de outras pessoas conhecerem o projeto em outras partes do Brasil, e por que não dizer do exterior, né? A partir das experiências aqui do Rio Grande do Norte. E, principalmente, professor Rosalvo, até para a gente ir encaminhando, eu acho que também tem um desafio de falar cada vez mais da cidadania geográfica, mesmo com certas pressões que a gente sofre das grades curriculares, pressões das novas diretrizes curriculares nacionais na licenciatura em Geografia, pressões da nova Base Nacional Comum Curricular no ensino médio, né? Que são pressões muito grandes, e que o professor, inclusive, Raimundo, chegou a falar ontem, de que a gente tem que insistir, mesmo com todas as pressões da Base Nacional Comum Curricular, mesmo com todas as pressões das DCN, a gente não pode esquecer desse objetivo da geografia de fomento cidadão. Acho que esse aí, sem dúvida nenhuma, é um caminho. Então, professor Rosalvo, nós agradecemos novamente e a gente abre para as suas considerações, para perspectivas, né? Pronto, perfeito, Eponi. É justamente isso aí que você está dizendo, rapaz. Então, o caminho, né, o percurso que a gente vem trilhando, ele, no caso do projeto que nós propomos, né, já é a gente já se encaminha para um longo período, né? Nós vamos aí para quase 10 anos. Então, você percebe que a gente precisa, de certo modo, dar um impulso, né? E eu acho que esse evento aqui que nós estamos pensando, né? Nós, eu digo, o nosso grupo mesmo, né? Dos coordenadores de projeto nós propomos aqui do Rio Grande do Norte, eu penso que vem muito nesse sentido mesmo, de dar um impulsionamento a mais, porque pelas experiências que a gente tem passado, né? Eu penso que os alunos e as escolas que abraçarem essas propostas, elas com certeza serão outras escolas e outros alunos, e os professores também. Eu penso que isso contribui muito. Inclusive, a gente já tem visto muitos trabalhos no Brasil, né? TCC, dissertações, que tratam das experiências do projeto que nós propomos, né? Então, é isso. Um abraço a todos e agradeço muito aí a certa receptividade. Novamente, muito obrigado, professor Rosalvo. Novamente, obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento no Anfiteatro, da UFRN, no SERES aqui em Caicó. Também estão nos ouvindo no canal da GB Caicó no YouTube, no qual agradecemos a cessão do espaço para que a gente possa difundir ainda mais essa discussão. E a gente continua aqui discutindo sobre o nós propomos aqui, tanto no canal da GB Caicó no YouTube, quanto presencialmente no Anfiteatro do SERES. E esperamos, né, que a gente também se encontre mais vezes presencialmente e, claro, né, em novembro, né, só abrindo aqui o espaço, o segundo Congresso Brasileiro de Didática de Geografia, né, professor Rosalvo? Bem lembrado, professor Eponi, já estava esquecendo, passando pela memória, viu? Olha só, pessoal, quem quiser participar ainda do nosso segundo Congresso Brasileiro de Didática da Geografia, as inscrições estão abertas, né, como ouvintes até o dia 1º de novembro. Né? O evento será dia 18 e 19 de novembro, mas a gente pretende fechar as inscrições dia 1º para poder ter um tempinho mais sossegado para organizar da melhor forma possível esse evento aqui em Paus Ferros. É um evento híbrido, nós vamos ter as palestras, as mesas redondas, conferências presenciais aqui em Paus Ferros, e os trabalhos, as apresentações serão online, tá? Tanto pelo Google Meet, mas também, queria até dizer também, Aponi, aqui em primeira mão, que a gente pensa em
em transmitir alguns trabalhos pelo canal do YouTube do GPEG, do nosso grupo de Geografia, Espaço, Ensino e Geografia. Então, estamos pensando ainda na possibilidade, né? Então, olha só, vamos ter o professor Alessandro Dozeno na abertura, na conferência de abertura da UFRN, professor Alessandro Dozeno, a professora Lana de Souza Cavalcante no encerramento, dia 19. Vamos ter o professor Antônio Carlos Castro Giovanni conosco, né, o professor David, da UFCG. A gente vai ter também... nós vamos ter, na verdade, um conjunto muito grande de professores, né? A professora da agora esqueci o nome, Claudiana, esqueci o nome agora, Iaponi. Não E o professor Raimundo Lenilde, né? O professor Raimundo Lenilde também vai estar conosco, e várias outras atividades, provavelmente algumas aulas de campo, que a gente pretende fazer também, tá certo? Então é isso, a gente conta aí, a Poni está projetando o Instagram, então vê se o pessoal participa conosco aí, vai ser bem legal aqui, viu? Vai ter uns momentos culturais também, viu? Artísticos, né? Vai ter uma festinha de encerramento também, com música, vai ser bem legal. E aí o pessoal siga no Instagram, né? 2i, né? Segundo CBDG, né? Segundo CBDG, lá no Instagram tem várias informações como essa, né? A gente deu rapidamente, como diz, um Google aqui e apareceu, por exemplo, essa sobre a emissão final dos pareceres dos trabalhos, que já está praticamente finalizada, né? Já estamos no final de agosto, Isso. já está praticamente finalizada. E aí tem outra... A professora Glauciana, senão ela vai me matar se eu não lembrar aqui. Maravilha. Então, tem várias informações, então é só seguir lá, segundo o CBDG, é uma boa oportunidade para os alunos que, de repente, precisam de horas, os alunos que, de repente, e principalmente as experiências geográficas, a gente fala também das horas, que muitos vão atrás das horas também, essa é a realidade, mas principalmente para compartilhar, né, e ter, né, uma maior reflexão sobre a didática em geografia, algo tão importante, algo tão necessário para a formação dos futuros docentes em geografia que vão atuar no chão de sala. Eu acho que isso aí é fundamental, isso foi visto no primeiro encontro em 2024 e seguramente vai ser visto no segundo em 2025. Participem, vai ter os momentos virtuais, quem puder ir para a Paulo dos Ferros também vai, com certeza vai ser muito bem-vindo lá na UERN. Quem, por exemplo, está aqui nesse momento nos assistindo aqui no anfiteatro, não é muito longe de Caicó, são só 150 quilômetros, tem transporte coletivo direto, não é difícil de chegar, fácil acesso, então eu acho que vale muito a pena. Então, professor Rosalvo, novamente, muito obrigado pela sua fala, pela parceria, e seguimos aqui com o segundo encontro que nós propomos Rio Grande do Norte. Um grande abraço, professor Rosalvo, e até a próxima.